Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, professor Júnior Costa, com a matéria de ciência. Estarei com vocês hoje do quarto ano e a nossa aula de hoje ela vai ser voltada para as transformações que acontecem em nosso dia a dia. Tá? Essas transformações elas são relacionadas com a ciência e você consegue vivenciá-la todos os dias, pois a ciência é justamente isso, é o que você vive constantemente nos seus dias. Tá? Antes de falar sobre essas transformações, eu queria recordar um pouquinho a nossa aula passada, que foi falando sobre aquecimento global. Você lembra? A gente citou aqui alguns exemplos de quais são as consequências desse aquecimento, né? Chegamos a ver o efeito estufa, chegamos a ver o furo na camada de ozônio. Vimos também que esse aquecimento global ele tem como uma principal consequência, né, a elevação da temperatura da Terra, logo também colocando em risco a vida no nosso planeta, que seria, por exemplo, o derretimento das calotas polares, que vai aumentar o nível do mar, comprometendo também o aquecimento das águas, que pode também levar à morte de algumas espécies que vivem ali, tá bom? Mas hoje nós vamos começar a falar sobre as transformações químicas e físicas que existem no nosso dia a dia, certo? E o que são essas transformações? Né? A princípio eu mostro a você aquela imagem ali, que você tem duas situações diferentes. Você encontra a madeira sendo cortada e na outra imagem você vai ter a madeira pegando fogo. Existe alguma diferença entre uma ação e outra? Eu acho que sim. Né? Agora, o que é que a gente pode tirar como proveito para a nossa aula de uma madeira sendo cortada e ou sendo queimada? Né? Justamente a diferença entre o que nós chamamos de transformação química e transformação física, tá bom? A partir de agora eu vou começar a utilizar o nome fenômeno para representar as transformações, certo? Então, quando você ouvir fenômeno químico ou físico, quer dizer as transformações, ok? Eu também queria mostrar a você um pouco antes de falar sobre esses fenômenos, os três estados físicos da matéria, como você já conhece. A imagem aqui mostra a você que você tem os três estados, que são sólido, líquido e gasoso. As matérias tendem a se comportar nesses três estados. E aí, o que vai fazer ela sair de um estado e ir para outro é justamente o que a gente vai tratar aqui hoje, que é as transformações da matéria, tá bom? E aí eu queria também só chamar a atenção para a imagem ainda, mostrando a você que os três estados físicos, as matérias se comportam de forma diferente. Por exemplo, ali na imagem você vê que o sólido, as moléculas são bem juntinhas, o líquido, elas estão juntas, mas não tão juntas quanto no sólido, e a gasosa, elas estão bem separadas. Mas se você observar, os três estados físicos estão falando da mesma matéria. Por exemplo, se fosse água, nós teríamos água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso, ok? E falando mais uma vez sobre as transformações, que eu, como eu tinha citado, disse que é chamado fenômeno, o fenômeno físico, né, a transformação física, como é que ela ficaria conhecida? Como é que eu faço para diferenciar uma da outra? A reação química, a reação física, perdoe, seria justamente aquele fenômeno que vai acontecer com a matéria e não vai modificar a sua estrutura íntima. Como assim? Ela não vai deixar de ser o que ela é. Por exemplo, será água antes, continuará sendo água depois da transformação. Certo? E aí alguns exemplos são dados para que você tenha noção do que seria a transformação física, certo? Olha lá, ó. Primeiro, você poderia amassar um papel. Quando você amassa um papel, você vai ver que o papel mudou a sua forma, mas ele não mudou a sua matéria, que seria o próprio papel, continua sendo papel, tá? Quebrar um copo de vidro. Ora, quebrar um copo de vidro, ele pode até deixar de ser copo, mas ele não vai deixar de ser vidro, ok? Ferver água. A água fervendo, ela vai também mudar de estado físico, sair do estado líquido e estado gasoso, mas não vai deixar de ser água, tá bom? E ali tem outros exemplos, como por exemplo ainda, ó, congelamento da água, aquecer uma panela de alumínio, lembrando que a estrutura física não é modificada, né? No caso, a estrutura íntima dela, o que ela não vai ser modificado. Continua sendo exatamente o que ela sempre foi, porém com um formato, com um tamanho ou até mesmo com um estado diferente, ok? Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês poderem ver
e associar melhor. Por exemplo, a transformação física, quando você rasga um papel, você rasgou o papel, deixou de ter um formato, mas ele não deixou de ser papel, logo é físico, certo? O derretimento do gelo, como você pode olhar naquela segunda imagem ali, o derretimento do gelo seria também mais uma prova de que a água ela está passando do estado sólido para o estado líquido, mas não está deixando de ser água. Já na outra imagem, eu coloquei aqui o ciclo da água, que seria justamente para você observar que a água ela pode acontecer em os 3 estados físicos, né? O sólido, como aquela imagem anterior, você teria ela no estado líquido e no estado de vapor. E ela mudando esses estados só faz uma questão de mudança da matéria, mas não da sua estrutura íntima, ok? E aí, para a gente poder provar um pouco também, né, como acontece isso, por exemplo, na prática, como é que eu posso ver essas transformações, né? Eu trouxe alguns experimentos para que você possa fazer até mesmo aí em casa, com coisas que você encontra em casa mesmo, que possa reproduzir, só para você fixar um pouco melhor a ideia do que seriam essas transformações, né? A transformação física, como a gente acabou de falar, que seria aquela transformação que não mexe na estrutura da matéria. E aí nós vamos fazer 2 experimentos rápidos e práticos, mas muito eficientes, como por exemplo, utilizar a água, né, como eu trouxe aqui, e também papel, para fazermos um experimento simples e eu vou te explicar o que acontece depois, tá? Esse papel, a gente vai cortá-lo em forma de como se fosse um barquinho. É simples, você vai precisar simplesmente de papel e uma tesoura. Para isso, você vai pegar esse papel e vai cortar um pequeno pedaço dele, tá? Pequeno pedaço mesmo. E com esse pequeno pedaço, você consegue fazer esse barquinho. E aí, qual é o segredo desse barquinho? Seria justamente você fazer o formato dele. O formato vai ficar de acordo com o que você quer, tá? Eu faço sempre dessa mesma forma, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Você vai fazer um corte nesse sentido, tá? Depois vai fazer um outro corte no mesmo sentido, formando como se fosse um foguetinho, certo? Aqui nesse fundo desse papel, você vai ter que fazer um caminho para que esse papel possa se locomover. Aí você vai fazer um cortezinho aqui, um outro corte bem próximo a ele, e vai fazer como se fosse uma tirinha, tá vendo? Como se fosse uma tirinha. E aí essa tirinha, depois que você tirar ela, nesse espaço que você criou, você vai fazer como se fosse um círculozinho, assim. Você vai pegar ele e vai cortar como se fosse um círculo. Aqui no meio, para ficar como se fosse um buraquinho mesmo, tá? Ao fazer isso, o seu barquinho já está pronto, ok? E aí, qual é a ideia desse barquinho? Te mostrar, através de coisas simples, que as transformações químicas estão no nosso dia a dia o tempo todo e às vezes a gente não consegue ver, tá? E aí o que acontece aqui, ó? Eu já tinha deixado alguns barquinhos prontos aqui, para que a gente também não perdesse muito tempo e fazer o experimento com vocês, tá bom? E aí o que é que você vai precisar mais? Vê, além do papel, tesoura e água, você vai precisar um pouquinho de detergente, que seria a outra substância que nós vamos utilizar para fazer essa transformação química acontecer, tá? Ó, aqui é simples. Você vai pegar esses barquinhos, vai colocar dentro da água, ok? E logo em seguida você vai pegar alguma coisa que tem uma ponta, como por exemplo poderia ser um lápis. Algumas pessoas usam esses cotonetes, só que aí eu vou usar um lápis hoje, que é uma coisa que é mais comum para a gente, tá? E aí você vai pegar esse barquinho, colocar dentro da água, vai molhar a pontinha do lápis com detergente e vai colocar justamente nesse buraquinho que você fez lá do seu barquinho, tá? E aí a gente vai utilizar esses barquinhos dentro da água e também vamos tentar vou mostrar a você como é que isso vai acontecer quando ele estiver em contato com outras substâncias. No caso da água, quando está aqui dentro, o barquinho vai ficar em cima dela e existe aí toda uma conexão de substâncias, né? Só que aí a gente vai utilizar uma outra substância que é bem comum em nossas casas, que seria como, por exemplo, aqui o detergente, tá? O detergente ele vai reagir com essa água, fazendo com que esse barquinho tenha uma movimentação, ok? E aí, deixa eu só colocar esse barquinho aqui dentro. Primeiro, segundo, eu vou colocar apenas 3 barquinhos, ok?
E aí, com um lápis mesmo que eu estou utilizando, poderia ser um cotonete, qualquer outra coisa que tenha ponta, eu vou colocar o detergente justamente naquele buraquinho lá do que nós fizemos lá no nosso barquinho, ok? E quando você fizer isso, olha o que vai acontecer. O barquinho, ele tende a ganhar movimento. Por que ele ganha esse movimento? Porque simplesmente quando você coloca o detergente aqui dentro, o barquinho e a água e o detergente, eles fazem um processo em que há uma separação das moléculas, tá? E aí quando essas moléculas se separam, o que é que vai acontecer? A água vai fluir para um outro lado que vai levar o barquinho assim com ela, tá bom? Uma outra coisa também que é muito comum a gente também visualizar e também ouvir das pessoas é, por exemplo, que você deve usar sempre sabão para lavar as mãos. E aqui também estaria a explicação para isso, né? Por que eu devo usar sabão para limpar as mãos? Aqui eu vou trazer um outro experimentozinho para você, para mostrar isso também, essa interação que existe entre a água e o detergente, tá? Aqui eu coloquei água no pratozinho mesmo, pode ser um recipiente que você tem em casa, e trouxe também uma substânciazinha chamada orégano, que todo mundo tem em casa também. E aí esse orégano aqui, ele iria simular para você como fosse, por exemplo, a sujeira, né? E a sujeira, juntamente com a água, ao tocar na sua mão, ela possivelmente pode ficar grudada ainda. Mas a ideia justamente é essa. Quando nós usamos o detergente, essa impureza, ela tende a se separar. Só para provar a você, olha só, eu vou colocar esse cotonetezinho aqui e não vai acontecer praticamente nada, é muito pelo contrário, né? A sujeira fica grudada nele. Se caso eu juntar esse cotonetezinho com o detergente, olha o que acontece. Essa interação molecular que está sendo quebrada aqui, né, das substâncias, acaba separando o que nós chamamos de sujeira. Eis aí o motivo e tão grande importância de você lavar as mãos sempre com sabão, pois o sabão ele faz com que a água se separe juntamente da sujeira, ok? E aí, por que eu chamaria isso de uma transformação física e não de química? Porque, veja, eu usei substâncias aqui que simplesmente não deixaram de ser o que eram antes. A água continuou sendo água, o papel continuou sendo papel, o detergente continuou sendo detergente, ok? Isso caracteriza o que nós chamamos de transformação física, ok? A outra transformação que nós vamos falar hoje seria a transformação química. Ao contrário da transformação física, nós temos aqui, ela seria a alteração da natureza da matéria. Ou seja, a matéria deixa de ser o que era e passa a ser outra coisa. Como, por exemplo, lembra daquela primeira imagem que eu trouxe para você? Aquela imagem lá que estava a madeira sendo cortada e ela sendo queimada. A madeira sendo cortada não vai deixar de ser madeira, mas ela sendo queimada passará a ser outra coisa, como, por exemplo, cinzas, certo? E quais são os fatores que podem nos fazer observar mesmo assim que ocorreu uma transformação? Olha aqui, a queima do papel, o alimento decompondo-se, né, no caso no lixo, todo alimento se decompondo caracteriza uma transformação química, tá? Você vai ver que existe uma mudança, produção de gases ali, certo? A queima do carvão, que também seria um processo de queimar, como assim o papel. A produção do queijo, temos inúmeros ali. Um outro também que é muito comum na nossa vida é a queima do combustível, no caso do automóvel. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre poluição e eu tinha dito a você que toda vez que um automóvel está saindo lá, ele está produzindo poluição, produzindo gás carbônico. Esse gás carbônico surge justamente de uma reação química que está acontecendo ali dentro, certo? E tem outros fatores, como por exemplo, produção de gás. Geralmente, quando tem uma reação química, todo um fenômeno químico, há produção de gás naquele local, tá? E aí nós temos também, como exemplo ali, a ferrugem, né? Que seria o ferro se transformando em outra substância. Aí só para eu mostrar a você lá, a banana apodrecendo, como eu tinha falado, os alimentos quando apodrecem, um efervescente, que são aqueles medicamentos que nós utilizamos dentro da água e começa a produzir um monte de bolinhas, produção de gás, tá bom? E ainda nós teríamos que fazer uma aplicação, né, para poder provar a você que essas reações químicas estão constantemente no
dia a dia. E para provar essa outra aí, eu trouxe um outro experimento, que seria esse aqui. O desafio aqui seria você encher essa bolinha sem colocar a boca nela, no caso, sem soprar. Aí como é que você poderia fazer isso? Eu vou fazer e depois eu te explico como é que isso funciona, tá? Eu coloquei uma substância mágica, que eu posso chamar assim, que vai fazer com que haja uma grande produção de gás. Veja só, ao colocar essa substância para dentro, ela vai começar a fazer essa bolinha encher. E você não vai precisar colocar a boca na bolinha para poder soprar, tá? Uma observação, essa reação que está acontecendo aqui é o ponto principal da nossa aula, tá? Eu vou fechar aqui, tá? Para não encher demais também, né? Porque aí nós vamos perder a nossa bolinha. E o que acontece? Ao fechar, a reação está acontecendo, a reação química aqui não é perigosa, até porque o componente que você utilizar para fazer isso aqui é muito simples. É o bicarbonato de sódio, aquele que nós temos em casa mesmo, tá? Esse bicarbonato de sódio, ao reagir com algumas substâncias, ele forma gás. Lembra que o gás seria uma das características que nós temos para fazer a percepção, no caso, a visualização de uma reação química? Então, o que foi que eu utilizei aqui? Uma garrafinha de água mineral, vinagre, tá? Não é água que você coloca aqui dentro, vinagre e o bicarbonato. Quando os dois reagem, há uma produção de gás. E se há produção de gás, que tipo de transformação é? Química ou física? Lembra lá, toda vez que produzir esse gás, vai ter um tipo de transformação do tipo chamada química, ok? E aí, nós vamos chegando no final da nossa aula, e aí eu deixo um desafio para você, tá? Quais são os desafios de hoje? Justamente o que nós fizemos na sala de aula hoje, né? Fizemos lá o experimento com o barquinho, o experimento com o orégano e o experimento com o bicarbonato. Será que você é capaz de reproduzir em casa e mandar para a gente? Hein? Fico no aguardo, tá? E assim nós finalizamos nossa aula, tá? Até a semana que vem. Fique com Deus e tchau.